Graças a paz, meus alunos de Antropologia e Contextualização. A nossa disciplina hoje é Antropologia e Contextualização. É uma disciplina muito importante. O curso do Betel Brasileiro tem ênfase em missões, todos os nossos cursos têm ênfase em missões. Então, sendo uma disciplina, sendo os nossos cursos tendo ênfase em missões, é fundamental que a gente aprenda as matérias que estão associadas à proclamação do Evangelho a todos os povos, né? Então, antropologia cultural e contextualização vai tratar exatamente dessa compreensão da diversidade de culturas, diversidade de povos, e aí a necessidade de entender o Evangelho e adaptar a uma outra cultura. Na ementa, nós vamos apresentar os temas centrais da antropologia cultural, contextualização, fenomenologia, sociedade, valores, culturas, costumes, comportamentos, raças, famílias, governo, religião, ciência, e analisar o homem e os aspectos socioculturais. Os objetivos, nós temos no objetivo geral, nós temos análise da cultura e subsistemas de cultura, entender e expressar a fé conforme os princípios bíblicos numa outra cultura, fazendo contextualização e realização dos componentes culturais com o mandato missionário. Então, a contextualização é aquela ponte que o missionário vai criar, né? Vai ter essa preocupação de criar uma ponte para encaixar a mensagem do Evangelho ao povo que ele está sendo enviado por Deus a pregar. E nós temos os objetivos específicos, que são discernir os componentes culturais em relação ao trabalho missionário, entender os traços culturais de um povo, seus valores fundamentais, suas crenças, seus comportamentos, e obter os fundamentos do processo de contextualização à luz da Bíblia. Isso quando a gente vai aprender, é claro, na disciplina, e todos nós sabemos disso, que quando o missionário chega no campo transcultural, ele não pode considerar a sua cultura superior à sua, do missionário, mas ele tem que conhecer a cultura do povo que ele está sendo enviado. E tem um livro da Margareta, que é sobre, acho que é da Margareta, que é sobre preparando-os para perseverar. Então é um livro bem interessante que vai mostrar todos os aspectos da vida que o missionário deve conhecer quando é enviado para um trabalho transcultural. Então, é bem interessante entender isso. Dentro do nosso conteúdo programático, nós temos algumas definições de antropologia, cultura, enculturação, choque cultural e como lidar com esse choque. E contextualização é o ponto 5º da nossa primeira unidade. Na segunda unidade, nós vamos trabalhar cosmovisão, um assunto muito importante. Inclusive, você vai ver esse assunto em várias outras matérias, que a cosmovisão é muito importante no que diz respeito à proclamação do Evangelho. Fenomenologia, que o Ronaldo Lidório trata muito bem sobre a fenomenologia, que é você identificar os fenômenos das crenças do povo, da cultura do povo a quem você está sendo enviado, como é que eles observam a morte, por exemplo, como é que eles veem Deus, como é que eles veem casamento, como é que eles... Então, tem alguns aspectos da cultura que você precisa observar os fenômenos explícitos e implícitos daquela cultura, né? O etnocentrismo, nós temos um Jonas, que é um modelo de etnocentrismo, ou seja, aquele que tem o seu povo está no centro, né? Os seus valores são mais importantes do que os demais. Então, nós vamos estudar algo sobre isso. Visão ética e visão êmica da cultura. Ronaldo Lidório trabalha muito bem no livro que vocês vão receber o PDF também, essa visão ética e visão êmica da cultura. E aí a gente vai estar trabalhando sobre esse assunto na segunda unidade. Na terceira, nós vamos estudar a base bíblica da cultura. E aí nós vamos estudar Jonas. Todo mundo que fala de missões, Jonas é muito falado, né? O Aurivan Marini fala, todo mundo fala mal de Jonas, né? Então Jonas e a sua recusa em obedecer à direção de Deus é um exemplo de etnocentrismo. E Jesus, o verbo encarnado, verdadeiro exemplo de identificação cultural, o próprio Filho de Deus, que teve a
também a sua adaptação, veio conviver entre os homens, deixou a sua glória e veio viver entre nós aqui na terra e foi o nosso maior exemplo de identificação, de encarnação. E Paulo, Paulo, nosso missionário conquistado pelo próprio Jesus, mesmo que ele não tenha sido testemunho ocular, mas ele teve uma revelação, foi alcançado. E ele foi missionário aos gentios, um homem que contextualizou a mensagem do Evangelho, mas ele também tinha consciência da sua responsabilidade com o seu povo. Ele disse que se consideraria anátema se não pregasse o Evangelho para o seu povo. Então ele tinha consciência da evangelização, que era vocacionado por Deus para os gentios, mas ele também entendia a sua responsabilidade para com o seu povo, para com o povo judeu. Nós vamos trabalhar mais uma unidade, a unidade 4, vamos estar falando muito sobre contextualização e aí na próxima videoaula a gente fala um pouco sobre isso, ok? Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus